Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari e trago informações importantes aqui no canal, tá certo? Como foi a do salários atrasados dos funcionários, como foi a contratação do Nenê, como foi a contratação do Fernando Diniz e que ninguém deu muita voz. Mas eu não tô nem aí para isso não, eu trago as informações aqui, procuro sempre juntar tudo e jogar num vídeo só, mas às vezes dá, às vezes não dá, que vocês possam me entender também. Valeu, galera? Se inscreve no canal aí, deixe seu joinha, acione o sininho de notificações, porque o bicho vai pegar agora, rapaziada. Seja membro do canal, ajuda o canal, pô, não custa nada, de graça não, R$5 apenas. Rapaziada, vamos lá, agora mais sério. A questão envolvendo a nova liga do Campeonato Brasileiro. Ontem nós falamos sobre isso aqui. E eu trago mais uma vez essa informação. Preste atenção. A reunião está muito próxima. Pode acontecer na próxima semana. Prometo tentar apurar o teor da reunião, que não é difícil. Sabemos já que está tudo certo, tudo aprovado. E isso é um grande ganho para o futebol brasileiro. Ganho para o Vasco. Tá? Então isso muda o cenário. O futebol brasileiro acelera, mostra que está indo, tipo assim, olha, eu mudei de atitude, como foi lá atrás, como era lá atrás no Clube dos 13. Então, é uma novidade boa, é uma novidade legal, isso já saiu do papel e, galera, nós temos que apoiar esse tipo de organização dos clubes, tirando da CBF, tá? Principalmente, eu coloco muito aqui, organização, grana, que entra para os cofres dos clubes, escolha de árbitros, cara, ele não tem comparação. A CBF faz o que compete a ela e os clubes faz o que compete a eles. Já que tem condições, e tem condições de organizar o Campeonato Brasileiro, os clubes, eu não tenho dúvida dentro disso. Então, é uma passada nisso, a parada vai rolar, já andou, e eu trago informações para vocês aqui, apurando essas informações diariamente, todas as informações envolvendo o Vasco, eu apuro e levo para vocês da melhor maneira possível. Agora vira a chavinha, nós vamos entrar no assunto contratação. Estamos aí na reta final, na última semana, envolvendo contratações aí de jogadores e tal, muitas especulações do Egídio, do Thiago Neves e tal. E de ontem para hoje, surgiram informações, eu consegui correr atrás de algumas aqui, do Diego Tardelli e Diego Souza, né? Os dois Diegos aí estariam, tipo assim, o nomezinho tá lá, pauta no Vasco. Ah, mas o Diego Souza lá no Grêmio, não sei o quê. Há um tempo atrás o Alexandre Pássaro deu certa declaração, até na minha pergunta, dentro da minha pergunta que eu fiz para ele na coletiva de imprensa, porque ninguém coloca lá crédito da pergunta, infelizmente é assim o jornalismo brasileiro, tá? Ninguém coloca lá os créditos da pergunta. O Eduardo Ferrari perguntou nesse dia para o Alexandre Pássaro, ele estava ao lado do Lisca e tal, a respeito do Diego Souza, hoje no Grêmio. E o irmão do Diego Souza postou, né, uma foto do Diego Souza hoje com 36 anos de idade, uma excelente passagem pelo Vasco, campeão da Copa do Brasil, foi semifinalista da Libertadores, chegou brigando ali, foi prejudicado por arbitragem, né, no Campeonato Brasileiro de 2012, o Vasco poderia ter sido campeão também. Então, a identificação do Diego Souza com o Vasco é muito grande. Não tem, tipo assim, o que falar. Falaram lá atrás que o Nenê era velho. Assim como vão falar, caso venha para o Vasco, o Diego Souza e o Diego Tardelli, que são velhos também. Não, o Cano, por exemplo, tem 36 anos. Né? E está de saída do Vasco, sim. Vamos parar de enrolação, que colocaram nos comentários do vídeo aqui. Ah, não, o Cano... Não tem nada, o Cano vai... muito difícil a permanência do Cano no Vasco, tá, gente? É muito difícil, muito difícil. Cano ofereceram rios de dinheiro para ele, exemplo, clubes da Arábia. Então, vamos parar de inventar e tentar iludir o torcedor. Aí ficam assim, o Cano está focado na Série B do Campeonato Brasileiro. Não, dá para focar nos dois assuntos. Vamos ser sinceros. Dá para focar no contrato, dá para focar no jogo de futebol, até porque o contrato é discutível. Assinou, vamos renovar, vamos. Beleza, fechou. É assim que funciona. As pessoas gostam de dificultar as coisas. Focado. Tá focado no Vasco.
Se ele estiver focado no Vasco e quiser ficar no Vasco, se o empresário tiver interesse, se o Vasco tiver interesse, assim como a torcida tem, ele permanece, ponto. Vamos parar de enrolar o torcedor ah não, o empresário disse, vamos parar com essa bobeirada, pelo amor de Deus, chega a me irritar, velho. Declaraçãozinha pequena, né, desfocado no campeonato, pelo amor, vamos lá, gente. Agora a questão do Diego Souza. Então, o irmão do Diego Souza colocou, é vascaíno doente, é uma família vascaína, tá? A família do Diego Souza. O irmão dele colocou no Instagram ontem lembranças do Diego Souza e tal. Segundo informações, o desejo do Diego Souza é muito grande de retornar para o Vasco. Tá? Então, nós estamos numa janela aí, fechando, que é a questão do BID, da CBF, do Vasco, numa reta final. É uma semana, 3 dias, 4 dias só e acabou. Então o Vasco tem nomes em pauta, o técnico Fernando Diniz entregou alguns nomes e dentro desses nomes estariam, não estou afirmando nada aqui, o nome do Diego Souza e do Diego Tardelli. Tá? Então o Vasco precisa colocar mais experiência nesse time, o Vasco precisa ter peças de reposição, esse é o meu entendimento. Então Diego Souza com 36 anos, na mesma idade tem o Diego Tardelli sem clube, tá certo? Poderia sim assinar um contrato por produtividade com o Vasco, não teria tanta dificuldade assim. Então eu acredito que haja algum tipo de conversa, tá? Muita gente coloca opiniões em cima de jogadores. Exemplo, repito, exemplo foi lá atrás. Lá atrás o Diego Souza estava velho. Agora o Diego Souza não, o Nenê estava velho. Agora, antes do Nenê chegar, estava velho de novo. Não ia aguentar os 15 jogos. E aí? Não está aguentando os 15 jogos do Nenê? Só os jogos que ele fez já deu. Falou, pô, caraca, eu não vi o Vasco desse jeito. Eu não vi o Vasco com essa vibração. Né? Lá atrás, mais uma vez, antes da contratação do técnico Lisca, eu falei, o Vasco precisa de um projeto. O Vasco não precisa de um técnico que não conheça o clube. Não que o Lisca não seja um bom treinador, mas comparar Vasco com Ceará e América é demais para o coração do torcedor vascaíno. Então aquela energia do Lisca e tal, foi tudo muito legal, mas é igual o golfinho, subiu e desceu de novo, e o Internacional também não quis antes disso. Então a análise tem que ser bem feita. O grupo aí, a galera que analisa antes de contratar os profissionais para trabalhar no Vasco, precisam pensar, acertaram em cheio no Fernando Diniz, acertaram em cheio na contratação do Nenê. E, na minha opinião, se contratarem o Diego Tardelli e o Diego Souza, se fizer um esforço na conversa, que não é impossível, não é difícil, porque é o Vasco, repito aqui, declaração do Fernando Diniz. Não estou vindo para o time de Série B, estou vindo para o Vasco. Declaração do Nenê, é o Vasco, né, cara? Eu faço questão de lembrar aqui. Faço questão de colocar no vídeo aqui. Por quê? Essas duas contratações podem fazer diferença no elenco do Vasco. Impõe respeito para o adversário. E é isso que o Vasco estava precisando. Colocar assim, ó, Marquinhos Gabriel, se você não estiver bem, que jogou muito bem no último jogo, tá? Vamos destacar aqui, dar uma moral para o Marquinhos Gabriel, que foi muito bem, e o Fernando Diniz está encaixando o time inteiro. Ele está achando as posições dos jogadores. O Andrei mais à frente, o Marquinhos Gabriel fez a função ali de segundo volante, até de primeiro volante, em muitas vezes. Correu o tempo todo. Nós vimos o mapa de calor do Marquinhos Gabriel. Então, quando é para criticar, nós vamos criticar. Quando for para elogiar, vamos elogiar. Nosso trabalho é esse. Tá certo, torcedor vascaíno? Então, podem pintar na colina. Tá? Essa questão do Thiago Neves eu não sei. Tá? Existia assim um vapor, mas a princípio parado. Egídio a mesma coisa. Agora, Diego Souza e Diego Tardelli, até porque o Vasco não deve permanecer com o Germancano, seria excelentes contratações para o Vasco até para o ano que vem. Já começaria tipo, ó, vamos terminar esse Campeonato Brasileiro de Série B e iniciar o planejamento 2022. É assim que funciona um clube. É assim que funciona o planejamento de qualquer empresa. Eu preciso sair de uma Série B, voltar para a Série A e entrar disputando os campeonatos e não participando dos campeonatos. Então, com jogadores medianos, nós não vamos conseguir isso. Agora, com jogadores
de nome, jogadores com passagem pelo Vasco, jogadores que conhecem o Rio de Janeiro, jogadores que conhecem a torcida do Vasco, identificados, chegam e vão jogar. Essa é a realidade. Só que ninguém fala. O nego tem um monte de opinião, mas ninguém fala a verdade. Então, se você Vasco quer ouvir a verdade e quer, claro, podem colocar a opinião de vocês aqui. Serão respeitadas. Mas esse é o entendimento do Eduardo. E claro, eu amo quem respeita a opinião, coloca a sua e nós discutimos de maneira sadia. Daqui a pouco tem live, hein? Se liga aí. Juntos pelo Vasco, juntos nós somos mais fortes. Sou Eduardo Ferrari, deixo mais um vídeo aqui. Saudações vascaínas, galera.